Logo, essa profissão de fé quebra a questão de que Jesus é Deus, ou que exista a Trindade, que diz que são três pessoas distintas com a mesma essência. Errado. Porque se existe um ser divino, ele é o que? Acabei de falar. Ele é o que? Indivisível. Ou seja, ele não retira nada de si para nada ou para ninguém. É só dele, exclusivamente dele. Então o que nós temos aqui? Essa é a profissão. Sabe o que as pessoas esquecem? É que Jesus era filho de quem? Jesus era filho de quem? Do Eterno. Não, senhores. Esse dizer que ele era filho de quem? Do Eterno. Se ele é filho do Eterno, como que ele vai dizer que ele é o próprio Eterno? Se ele é filho dele. E se ele é Deus, por que ele tem que ser submisso ao Pai? Se ele é Deus. Que raio de Deus que é esse? Que é submisso ao outro? Então tem coisa errada aí, né? Bom, gente, quando eu falei para os senhores que a Trindade, ela não existe, eu vou explicar para os senhores, é o seguinte. Os senhores têm que partir na concepção, para quem acredita na Bíblia, quem acredita como que é? Na Escritura Sagrada, né? Na Bíblia Santa, a infalível, a inerrante Palavra de Deus. Aleluia! Oh! Ei, Mahasi, clama! Quem acredita nessa concepção vai ter dores de cabeça. Primeiro, que toda a concepção judaica não aborda isso. Aí o que algumas pessoas querem alegar? Não, porque já no versículo do Gênesis a palavra Elohim é plural. Então, se é plural, significa o quê? Deuses. Agora vem a pergunta. O judaísmo e o cristianismo segue uma visão monoteísta ou politeísta? Mono. Então, se Elohim é plural, é deuses, é poli, não é mono. Como que eu vou acreditar em Trindade agora, senhores? E se existe três pessoas distintas com a mesma essência, isso não é monoteísmo, isso é politeísmo. E agora, cadê a Trindade? É isso que eu estou explicando. Se são três pessoas distintas, três, Pai, Filho e Espírito Santo, que têm a mesma essência, querendo ou não, não são três pessoas distintas? São ou não são? São ou não são, senhores? O Pai falou lá do céu, o Espírito... É as passagens que os trinitários utilizam, né? O Jesus vai e desce ao Rio Jordão, aí o Pai fala lá do céu, esse é meu filho amado em quem me comprazo, aí ele ouvia, aí ele escutai, aí vem o Espírito Santo descendo como uma pomba, aí tá vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, então, três pessoas distintas com a mesma essência. Então não é monoteísmo, é puro politeísmo. Se for assim, então vamos acreditar nos deuses gregos e todos os deuses. Pronto, acabou. É tudo a mesma coisa, tudo fazendo do mesmo saco. É só que ninguém para pensar nisso, né? Não, porque Jesus é Deus. Então, se ele é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, é politeísmo. Aí vem a pergunta. Se são os deuses, qual é o mais forte entre eles? Tem que existir o mais forte. Tem que existir aquele que criou quem? Então o mais forte é o Pai, que criou o Filho e que criou o Espírito Santo. Então dentro do politeísmo existe a sua hierarquia, o qual Deus é o demiurgo, é o soberano, é o nomos de Platão, é o indivisível, que os pais da igreja pegaram essa mesma concepção de Platão e Parmênides, de monas, de demiurgo. Então, senhores, dentro do conceito do Antigo Testamento que nós estávamos, do Shema, vou até voltar aqui, não tem como existir politeísmo. Até cantam lá, não sei se tem salmo, ele é Deus dos deuses. Deus dos deuses. Aí sim, você colocar que Jesus é um Deus, não um Deus com a mesma essência do Pai, é uma outra história. Senhor dos senhores. Aí sim, você fala, ó, Jesus é Deus? É um Deus abaixo do Criador. Aí tudo bem. O Espírito Santo é Deus? É Deus abaixo do Criador. Aí sim. Aí você tem o soberano Pai que cria os deuses que ele quiser. Isso acontece o quê? No grego. Isso aí é um pensamento grego, né? Então ele é Cronos. Cronos é o soberano. Cria Zeus, cria Maia e cria tantos outros deuses. O politeísmo é a primeira religião do mundo. Isso com comprovação arqueológica. Dentro dos sumérios.
A Bíblia não é o livro mais antigo de religião. O Deus da Bíblia é um Deus que não existia lá nos primórdios da história. Onde estava o Deus da Bíblia quando os sumérios eram politeístas? Onde estava esse Deus da Bíblia? Por que ele não implantou o monoteísmo desde lá das épocas antigas? Cadê? Cadê esse Deus agora? Sumiu o Deus da Bíblia, né? Ele destrói o mundo com o dilúvio. Depois aparece depois de mais de 400 anos depois para um homem chamado Abraão. Sabe por que eu digo isso? Porque os senhores esquecem de entender que a Bíblia foi escrita por homens e cada homem colocou a sua ideologia naquilo que ele achava e queria chegar dentro do seu objetivo. Só quando você pega a Bíblia como uma infalível palavra, inerrante, e coloca que tudo ali é verdade absoluta, aí quando faz uma perguntinha dessa aqui, aí é igual você pergunta, mas como assim? Essa é a realidade de vida. Ok, senhor?